Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que eu trago para você exemplos, histórias de superação, mas também muito conteúdo para ajudar você a ir muito além. E hoje nós vamos falar de um tema tão importante. Eu recebo tantas dúvidas de mulheres sobre carreira, trabalho, como conciliar, os desafios, como avançar, sendo que a mulher quer também estar em casa, também quer dar atenção para os filhos, como é que ela avança? Esse conflito aí que existe na vida de tantas mulheres. E para resolver de vez essa dúvida, eu trouxe quem entende do assunto, que é o mentor de carreiras, meu amigo Erickson. Ah, Erickson Albuquerque, que já esteve aqui conosco, né, Erickson? É um privilégio ter você de novo, que bom. porque eu falo assim, toda vez que eu sento para conversar com você, eu saio maior, porque eu aprendo mais. Então eu tô assim, com muita expectativa, porque sempre você traz um olhar de muita sabedoria Que para bom. essas questões aí das carreiras, das profissões e transição de carreira e tudo isso que envolve. Mas vamos começar falando de um tema que eu acho tão importante, que é essa questão de muita gente confundir gestão de carreira com autoajuda. Isso, sim. O pessoal Sim, confunde, né? Essa área. Faz essa diferença aí para sim, nós. sim. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente fazer essa junção aí de propósitos, de conhecimentos e somar para quem está nos assistindo. Então, tem diferenças e eu acredito que o processo vai dar esse tom, né? O autoajuda, vamos pegar o exemplo aí para a mulher que gosta de culinária. Uhum. A autoajuda talvez ela vai fazer aquele prato mais simples. Ah, que tal da gente fazer só um macarrãozinho, só tá nós dois aqui, Rapidão. rapidão, um mexidão, um miojo para criança, já manda ele para a escola. O dia que só tá você e seu marido, minha esposa sabe muito bem que funciona. Ah, só tá nós dois, vamos fazer uma coisa Vamos mais fazer coisa prática. rápida. Ah, os meninos não estão aí hoje, então uma coisa mais rápida. Ali vai ser o processo de autoajuda. E não é que não te enche, tá, gente? Né? O mexidão é um alimento, a gente não está Uhum. desmerecendo. Né? O macarrãozinho rápido, ó, show de bola, ficou maravilhoso. Mas é um processo rápido. Então, o processo de autoajuda, ele vai ser mais uma coisa para sanar, talvez, uma emoção, um gatilho rápido que Uhum. surgiu ali. Agora, o processo de desenvolvimento profissional ou pessoal, aí eu já usei essa palavra aqui, é o processo. Hum. Então, por isso que quando alguém, você ouve uma frase no Instagram, que está escrita assim, respeite o seu processo. Uhum. Não cabe ali agora o macarrão rápido, o Nissin Miojo. É Uhum. como se fosse o nutricionista que te informou, olha, para um pouquinho e aí vamos um preparo maior. Aí ela vai fazer o macarrão, ela vai fazer o arroz, a salada, um feijão, uma proteína. Então exige um preparo maior. Então existe essa diferença. O autoajuda é esse rápido que eu preciso para lidar com alguma situação repentina. Agora, entender quando você precisa passar por um processo de desenvolvimento pessoal, profissional. E aí, Janaína, envolve autoconhecimento, envolve desenvolver alguma competência, uma habilidade que ainda eu não tenho tanto, um autoconhecimento de mergulhar um pouco mais dentro de você, se conhecer um pouco mais, algumas coisas mal resolvidas lá do passado que eu preciso trazer, entender, e que interfere na relação atual ou no profissional também, né? Uhum. E o que você acompanhando, né, também como um mentor de carreiras e também de mulheres, porque você Sim, tem sim, muitas muitas, muitas clientes muitas. mulheres, o que mais inquieta essa mulherada? Ah, dividir bem as funções, Hum. dividir bem. E será que eu estou me saindo bem nessa divisão de funções? Então, ela está satisfeita com a carreira, mas em algum momento ela começa a duvidar da carreira, porque talvez ela ache que ela está deixando a desejar na casa, com o marido, com os Hum. filhos. Ou ela está indo muito bem com o marido, com os filhos, mas tem uma inquietação nela porque ela quer voltar para o mercado de trabalho, ou ela precisa dar um pouco mais, mas aí vai ter que deixar os meninos um pouco mais. Então, equilibrar isso Hum. em algum momento é na mesma bandeja, né? O copo do ministério, a taça da família, Ela a carreira, e os copos estão cheios, né? E alguns ela quer encher um pouco mais. Então, equilibrar isso é onde as mulheres mais trazem, os homens não trazem tanto isso. Elas não veem, por mais que minha mentoria ali, a carreira, a empreendedora,
Mas ela já fala, olha, e eu sou casada, e eu tenho filho, e eu tenho esse ministério, e tem essa questão, eu ajudo minha mãe, Eu tenho que encaixar eu tudo tenho que isso. encaixar tudo isso. Além disso, ela sempre vai trazer a mais esse E relato. sabe uma coisa, eu sempre trabalhei fora, né, eu brinco fora e dentro, né, então eu sempre trabalhei nas 2 esferas, Sim, e o que eu noto tem uma coisa que é muito clara, assim, é que da mulher se espera que no trabalho pareça que ela não tem filhos e em casa pareça que ela não tem ela não tem trabalho. trabalho. E do homem não se espera isso, né, isso é uma construção social, né, do homem não se espera que no trabalho é, ele está no trabalho, o pai está no trabalho. Sim, Eu até sim. fiz uma gravação mais cedo de um vídeo para o meu canal e eu falava disso, da flexibilidade, porque a mulher às vezes está no trabalho, mas ligam da escola, tem que buscar o filho, então ela tem que sair correndo, então ela tem que ter essa flexibilidade. Nem todo trabalho é tão flexível, né? Sim, nem toda liderança é É flexível, né? flexível. Ela fala: olha, eu posso sair um pouco mais cedo porque tem reunião do meu filho na escola. Então, muitas das mulheres às vezes nem falam isso. Ela nem fala, ela nem pede, porque ela já tem o medo de ser mal interpretada. De Será ouvir que ou vão não. deixar, falar, vão pensar que eu estou misturando pessoal com profissional? Eu sempre ouvi isso. Então, de ouvir um não, de ser mal interpretada, e se surgir uma promoção lá na frente, acharem que eu estou misturando as coisas. Então, esse é um dilema em que a mulher, muitas vezes, ela traz. Só que aí ela precisa se libertar um pouco dessas algemas, porque como eu falei isso para você, talvez o chefe não pense assim, Uhum. ela já cria isso de uma forma antecipada. Claro, tem todo um histórico da sociedade, tem todo o histórico lá de trás, né, da mulher que vem conquistando seu espaço, e é muito do que ela ouviu. Um relato de uma profissional que ainda está no processo de desenvolvimento, ela ouviu muito da mãe de que você precisa saber o seu lugar. Porque em um determinado Hum. momento, eh, houve a ruptura do casal, do pai e da mãe, e aí o pai, quando ela voltou a encontrar esse pai, o pai já estava numa classe social muito elevada. E a mãe dela continuava sendo a empregada doméstica. Então, a mãe dela falou assim: você vai e você fique calado, você não fala nada, você não dá opinião, para você não passar vergonha. E aí hoje, olha como que isso influencia. Essa profissional me procurou e aí começamos algumas sessões de mentoria e eu falei, poxa, tem alguma coisa aí que não é só a ver com agora, não é só a ver com o chefe, não é só a ver com esse contexto de onde ela está inserida no trabalho. E aí eu precisei fazer uma sessão em que a gente voltasse um pouco lá atrás, vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho de como é que foi. E aí ela contou essa história e aí eu falei, poxa, então essa profissional, em algumas reuniões, que me procurou porque quer esse crescimento, ela se cala ainda. É como se ela não ouve a voz, mas como se a mãe ainda falasse, olha, fica calada, Fica no porque seu eles são lugar. maiores do que você. Na época do seu pai era assim. E ela repete, né, Ela porque repete aquilo sem que é perceber. o que você falou do autoconhecimento, aquilo que você não conhece, você acaba repetindo, Sim, porque você não toma sim. consciência, né. Em algum momento eu falei isso pra ela, olha, tem momentos que a profissional aparece, e é uma profissional extremamente gabaritada, extremamente inteligente, conseguiu boas conquistas, mas chega um momento que eu falei, em algum momento você percebe que ainda é a menina assustada, que está conhecendo aquele pai e aquele contexto, que até então era o contexto da sua mãe, e ainda é aquela menina calada. Principalmente quando vem figuras, por exemplo, vem o CEO da empresa. Aí passa essa autoridade, né. E aí passa essa autoridade, ele tem um salário maior, né, todo mundo da empresa fala assim: "Ele é rico", né, Ele primeira é rico, coisa, ele é né. mais importante, ele sabe Ele é o que mais. mais tem boleto, gente, mas todo mundo já pensa: "Ele é rico". E aí ela, em vez de mostrar o trabalho dela, ela Trava. se fecha, ela trava. Volta alguns gatilhos lá de Interessante trás. isso. E aí você entende que volta na pergunta, não cabe aqui autoajuda, um Sim, é um processo que ela tem que processo. romper. Barreiras internas para que ela consiga, conquistar coisas externas. Uma frase não vai resolver essa questão, ela tem que Não. mergulhar fundo. Não. E aí, pensando em mergulhar fundo, você que acompanha também já, como mentor de tantas mulheres, o que que você já notou que são os maiores erros das mulheres para ajudar a gente, pra gente não ficar errando nas mesmas coisas. Vamos aprender com os erros dos Boa. outros. Acredito que é a questão da segurança. A mulher precisa ser segura de quem ela é. Ela já sabe fazer, sabe? Ela sabe fazer. Eu estava meditando, lendo, preparando até para vir para cá, e me veio um clique para falar sobre isso, assim, de, poxa, a mulher, vamos pegar o exemplo da pandemia.
Poxa, a mulher ela já sabia funcionar em home office há muito tempo. É verdade. Isso me veio um clique hoje, falei, caramba, se eu pensar aqui, vamos voltar lá na pandemia. Poxa, a mulher ela sabe funcionar com home office há muito tempo. Qual mulher que nunca está cozinhando, fazendo isso, que nunca levou um trabalhinho para casa? Respondendo um O menino cliente está no aqui, celular. recém-nascido, um cliente no celular, um trabalhinho no notebook, o menino chorando aqui e acontecendo normalmente. Né? Acredito que se você tivesse um bebê novo, ele estaria aqui, vamos, tá no estúdio, Tranquilo. gravando, depois eu termino aqui, amamentei ele antes, ele dormiu, Eric, sem problema. Não, ele não acorda, vamos gravar, volta. Por quê? Porque é a Só pra rotina da deixar claro, mulher. não tem nenhum neném no Não estúdio, tem, tá? gente, os meninos já cresceram. Mas é muito funcional da mulher. Aham, é Então, só que em verdade. alguns momentos ela não sabe que ela já sabe funcionar. Insegurança, né? Insegurança. Peraí, você já sabe funcionar, mas eu acho que o homem foi descobrir o home office né, na pandemia mesmo, a maioria dos homens, né? Não vamos generalizar, mas a maioria foi descobrir de fato. A mulher já funcionava há muito tempo, ela já sabia funcionar. Quando ela levou um trabalho para casa algum dia, ela não deixou de fazer o jantar naquele dia. Ela não deixou de olhar o menino, ela não deixou de olhar. Ela terminou a reunião no carro dela, pegando o menino, chegou em casa, abriu o notebook, já foi colocando o macarrão para cozinhar, o menino dando banho, eu tô de olho em você. E ela mandando relatório da reunião que estava rolando no carro. Então ela já sabia funcionar. Então a segurança ela é muito importante. É, eu sempre falo isso com as clientes: olha, o que você quer? Eu quero mais oportunidades. O que você quer? Eu quero crescer no meu negócio, se ela é empreendedora. Só que aí ela espera ter oportunidade para ela ficar um pouco mais segura. Não, não, não. Ela não corre atrás. Ela não corre atrás. Olha, mas aí vamos pensar. Eu falava com uma cliente semana passada sobre isso, uma mulher. Falei, mas vamos pensar. Se eu tivesse um desafio agora, para quem que eu entrego? Aí eu usei essa frase com ela. Você tem 2 crianças pequenas. Sim, sim. Você ama eles, ama. Se você precisasse de alguém, quais seriam os critérios que você iria confiar essa pessoa para cuidar dos seus filhos? Ela ia ficar 12 horas com eles por dia, colado neles. Qual o critério? E aí a confiança apareceu em um dos critérios. Falei, então, você já consegue pesar isso? E não são seus maiores tesouros? Sim. Não são as maiores conquistas? Sim. Então, você já ia verificar se ela já teria segurança para dar um desafio na mão dela, que é cuidar dos seus 2 meninos. Que eles não são fáceis, né, Eric? Tem hora que eles não são fáceis. Ok. Então, no trabalho, se o chefe também, seja homem ou mulher, sua chefe, tem um desafio, para quem que ele vai entregar? Aí ela, ai, nunca parei para pensar sobre isso. Eu achava que eu precisava pegar primeiro o desafio para depois mostrar para eles que eu sou segura de si. Ah, olha só. Não. Então vamos lá, você pontuou aí a questão da segurança, da insegurança e É, da da confiança. confiança, essa autoconfiança que ela precisa ter. Autoconfiança. É interessante isso que você falou, porque eu vejo muito isso, a pessoa, ela talvez é até muito, deve estar lá na infância, mas assim, da construção do indivíduo, para ela, Sim, ela saber assim, eu sou boa no que eu faço. A mulher, ela tem essa coisa assim, não, eu não posso falar que eu sou boa no que eu faço. Eu tenho que ser modesta. sim, E a modéstia é muito, muito válida, mas ela tem que saber que ela é boa no que ela faz, para falar com assertividade, e às vezes não fala, né? E você exato. acha que a questão de dizer não é um problema também? Porque eu vejo tantas mulheres me relatando isso. Muito, muito. Eu preciso constantemente fazer sessões específicas para isso. É recomendar vitamina N, né? Ela Vitamina não. ela aprender eu já fiz a semana do não. A semana do não. Já coloquei para elas, uma das que sempre eu coloco tarefas, né, na semana, essa é a semana do não. Você só vai dizer E não para qualquer coisa todas. pede seu marido para me ligar, que ele vai me odiar essa semana. Mas pede ele para me ligar, fala que tem a ver com o seu processo. Mas por que, Erickson? Mas não é muito taxativo? Não, é só uma semaninha. Mas até para ver, ela não consegue falar não para 100%. Mesmo Até na semana do não. mesmo na semana do não. Até para ver como que ela vai lidar. É, batata, assim. A gente fez a sessão, por exemplo, sexta-feira, eu falei, até sexta-feira que vem é semana do não. Segunda, quarta-feira ela já tá me chamando. Aqui, eu não Ah, não, muito consigo. não, É tá muito. difícil, eu tô me sentindo Eu mal. esqueci de falar não para minha mãe. E por que será? Porque tem que ser a boazinha? Tem que ser a boazinha e muito a questão de aceitação. Da aceitação. Volta também no que nós estávamos falando aqui no início, né? A sociedade que cobra que ela seja uma boa mãe, uma boa filha, uma boa irmã,
uma boa cunhada, uma boa nora, se ela for. Aí entra uma boa profissional, uma boa líder do Ministério Infantil, uma boa pastora, tudo, todos os papéis aonde ela está inserida. Ela é muito exigida que ela seja muito boa. O homem, hoje em dia, talvez ele precise ser um bom profissional. Porque talvez a sociedade não está exigindo nem que o homem seja um bom pai, porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas ele põe comida na mesa. Não Ele briga paga com as ele não, ele ganha. contas. Eu sei que ele chega 11 horas da noite, sai 7, mas ele paga as contas. Olha aí, os meninos tá cheio de coisa, de brinquedo. Não liga não, ele não tá participando A exigência agora. é bem menor, É bem né? menor. Ela não, se ela chega 11 da noite, uma hora alguém vai falar, talvez até, me desculpe, até pela criança, a própria mãe fala assim, filha, não é melhor você rever esse trabalho para você mesmo, não? Nossa, porque mais manhã só essa semana. Não, mas não sei, mulher, não chega esse horário, tarde, não. Os meninos nem tá te vendo, os meninos tá perdendo sua referência. Mas o homem já tá chegando, tem 7 anos que ele tá na empresa. Não é cobrado e a Ele não mulher é tão cobrado, né? Eu sei que tem momentos que vai exigir um pouco sim. mais. Ela vai exigir um pouco mais, talvez é uma entrega de um projeto, vai abrir uma filial nova, mas ela é mais cobrada. Então, ela cria essa questão de que ela precisa, eu sempre uso essa imagem, vem na minha mente, fico imaginando aquela telefonista de antigamente, que aí caía aqui, ela tinha que ficar plugando, Plugando, é. e no lugar certo. Ela se Aham. vê o tempo todo com vários plugs, mas ela não pode errar nenhum plug, ela tem que conectar sempre no lugar certo. E aí, em algum momento... Desumaniza, né? Eu acho que isso Sim, sim. desumaniza, porque olha que coisa interessante. Quando a gente diz sim para tudo, ninguém gosta da gente de verdade. As pessoas gostam da nossa É, utilidade, né? Quando você diz sim, exatamente. você nota quando a pessoa gosta de você, de fato, quando você diz não para ela. Sim. Porque você fala assim, você disse não e você continua meu amigo, então você gosta de mim mesmo, não é pela minha utilidade, né? Exatamente. E esse dizer sim para todo mundo, uma hora não, na maioria das vezes você está dizendo não para você. Sim. E aí que eu falo para algumas clientes em alguns momentos, falo assim, olha, antes de você ser, qual é o seu cargo? Então vou pegar um exemplo aqui, eu sou analista de RH, lá onde eu trabalho. Antes de você ser analista de RH, um exemplo, você era Janaína, você era Maria, você era a Célia, você era a Fátima. Então, será que em algum momento também você está desrespeitando a sua essência com esses excessos de sim, sim, de sim, sim, não, não e não para você? Então, falar não, muitas vezes, tem a ver com posicionamento. E quando a gente fala de posicionamento, não é brigar. Você precisa se posicionar Com amor com até. amor. E muitas vezes o seu chefe, você se engana. Ele vai gostar de você porque você falou não para ele. Ele vai olhar para você e falar: olha, tá. Não, por um lado dele não gostou, mas por um outro você mostra sua personalidade. E se ele estiver te testando? Como é que você vai fazer? Exatamente. Ó, você falou uma coisa, lembrei, hoje aconteceu com uma cliente minha, eu tenho uma empresa de marketing Sim, digital. A cliente me mandou várias coisas do Dia das Mães e eu falei para ela: esse conteúdo tá muito bom, tá muito legal, a gente vai produzir o material, mas tá com muita informação. Então, as pessoas vão se confundir, nós vamos ter que reduzir isso, tudo bem? Ela falou, eu também estava achando que estava com muita informação. Ou seja, se eu dou sim para cliente, tá. E nós, assim, a equipe que lute para montar aquilo, todo mundo ia me matar, ia falar, nossa, mas isso aqui é impossível. Não, eu na hora vi e falei, sim. tá muito legal, só que muita informação. Não dá para comunicar tanta coisa junto. E aí ela concordou, ela estava com essa angústia também. Você vê, às vezes quando você diz não, você diz exatamente o que a pessoa estava esperando. Ela queria que Exato. alguém cortasse. É. Alguém falasse, não, isso não vai dar para fazer. E eu falo que tomar um certo cuidado também, porque, por exemplo, eu posso ser um chefe sem equilíbrio. E aí, daqui a pouco, você também está virando a discípula do A chefe sem desequilibradinha. desequilibradinha, A porque desequilibradinha. eu já tive líderes, chefes, que, ó, nós vamos vir sábado para cá, mas não era trabalhar sábado, era de Uhum. segunda a sexta de tal a tal horário. E aí eu Mas falei, na cabeça peraí, dele, ele inventou. ó, hoje nós vamos ficar, e ele, por exemplo, ele não gostava de almoçar, então ele marcava a reunião na hora do almoço, e todo mundo tinha que parar. Até que um dia eu falei assim, não, eu tô indo almoçar. Mas eu marquei a reunião. Então eu volto do almoço tal horário. Se você quiser conversar comigo.
E aí nunca mais ele marcou. Eu mudei a postura dele, ao invés dele mudar a minha e me levar para um lugar de desequilíbrio, que não almoçava e que ficava até mais tarde. Ele precisava de alguém que É o colocasse é o limite nele. contexto dele. Então É. vamos pegar uma mulher que também a chefe dela é mulher, mas ela vive pela empresa mais que o dono. Aham. Então ela não tem horário para marcar reunião, ela fica até mais tarde, ela ok, mas você falando alguns nãos, você também ajuda essa mulher, chama ela para um lugar de equilíbrio. Ela só não se tocou. Falou: "Espera aí, eu também tenho que ir embora. Espera aí, ela falou dos filhos. Oh, eu esqueci que eu também tenho. Eu também tenho filho, Eu gente, sou o a meu estava chefe na dela escola, e eu tem que ir também lá tenho. buscar. Espera aí, eu tenho até que buscar eles, eles estão lá sozinhos, não tem ninguém para buscar". E aí você chama essa pessoa. Então, muitas vezes, você vai dar esse não com educação, dá uma pausa e você chama aquela pessoa de volta, o seu líder. E, Eric, se ele não quiser voltar para esse lugar de equilíbrio, aí é com ele, mas você precisa, de fato, hoje dá, mas aí não pode virar. Uma Sempre falo regra. isso, o imprevisto fica virando rotina. Uhum. Aí já não dá. Então você chama e fala: olha, hoje eu não consigo, eu programei com os meus filhos. Ontem eu fiquei até mais tarde, justamente por conta disso. Mas hoje, como eu fiquei até mais tarde ontem, eu falei para eles que eu chegaria no tal horário para ter um tempo com eles. Negociar, né. Eu acho que falta às vezes à mulher a habilidade de negociação, que é uma característica muito boa feminina, Sim, que é essa sim. essa habilidade, então, usar isso para negociar situações. Eu me lembro uma vez tive um chefe, um reitor, e como assessora dele de comunicação, ele me pediu para fazer ele ia viajar para o Chile no dia seguinte, e me pediu para fazer como eu fazia os discursos, só que esse eu não sabia, ele falou: "Eu preciso e eu viajo amanhã cedo". Só que já tinha acabado o meu horário, estava indo embora, eu dava aula na universidade, só ia chegar 11 da noite. Eu falei para ele: "Professor", aí eu falei: "Eu vou negociar, vou aproveitar que ele tá apertado, ele precisa do negócio e eu preciso de uma folga". Eu falei: "Professor, eu posso fazer isso hoje à noite e lhe entregar, mas eu vou precisar de uma folga, que vai ter apresentação do Dia das Mães". E era bem no meio da tarde, aquela coisa que a escola faz sem pensar em quem trabalha. Sim. No meio da tarde, eu falei: "Eu vou precisar de uma folga no dia tal, que vai ser festa de Dia das Mães". "A folga é sua, Janaína". Eu falei: "Ah, então, fechou". Cheguei em casa, no computador, fiz, mandei para ele. Falei: Pronto. "Minha folga tá garantida". É a habilidade de negociar, É. né. E entender que, por exemplo, pegar esse exemplo que você deu, você já fez algo. Então tem pessoas que acham que eu tenho que fazer o algo e ainda me dispor para ficar a semana inteira ali, e ainda ficar com medo dele não deixar e não pede o chefe para ir à apresentação da escola, ele não vai deixar. Não, eu chego atrasado mesmo e tenta negociar com a escola para o menino dela ser a última a apresentar para dar tempo dela. Não tem como. Então, se você fizer bem o seu trabalho, olha, eu estou deixando isso pronto, isso aqui, e aí eu vou precisar dessa uma horinha mais cedo nesse dia, tem uma apresentação. Às vezes você nem precisa falar, mas se ele quiser saber, se você sentir a vontade de falar, você coloca, fala, mas é porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Fiz até um pouco mais. Pronto, você não tem que ficar, não, aí eu tenho que ficar até mais tarde Medo, todo dia, né. com É medo. o que você falou da confiança. Se você confia no seu trabalho e na sua entrega, você fala: "Eu tenho espaço aqui para negociar", porque é uma relação também. A Sim, gente às vezes sim, esquece, né, a mulher, como ela é muito do doar, ela esquece que no trabalho, especialmente, é uma relação, comercial. Você é, entrega algo e é paga para isso. Então, é, o importante é você entregar bem e o resto você negocia. é. Agora, você trabalha com várias ferramentas, como o PNL e Sim, outras. sim. Tem como desbugar esse cérebro? Tem, Tem. tem. Não é fácil. Não é Não é fácil. É, mágica. não é mágica. Mas por isso que a gente vê direto aí, respeite o seu processo. Porque é um processo. Eu acho que eu comentei com você isso uma vez, que é a gente descer, é como se subisse de elevador, todas as sacolas de lixo mental que nós deixamos entrar, uns vícios ou esse comportamento, mas aí agora eu preciso limpar isso aqui. Você descobre que o elevador estragou, você está no 10º andar, você tem que descer sacola por sacola, nem é tudo de uma vez. Nem dá para Um por levar. um. Então é um processo. Uhum, Tem como, Erics? Tem. Tem, por exemplo, eu já vejo essa cliente que eu dei exemplo aqui, de que ela se silencia, né, por uhum. conta da época com o pai, enquanto criança, hoje já falando mais. Na última sessão, ela já falou um pouco sobre isso. Olha, eu comecei a perceber algumas coisas. O diretor pedindo a minha opinião, isso não acontecia. O diretor falando, eu quero que a Andréia assuma esse projeto, isso não acontecia. Eu quero que a fulana pegue esse projeto. Quero que a Maria pegue esse projeto. Isso não acontecia, Alex, porque nós começamos a nos mover. Uhum.
E aí eu percebi a Maria posicionando, a fulana posicionando, eu me posicionando, porque ele já, as pessoas em volta começaram a perceber. Não teve um papo de falar assim, olha, vamos fazer uma reunião. Eu percebi que não teve esse papo. O outro vai percebendo conforme o seu comportamento. Você muda, você vai fazendo com que o outro também mude ao seu respeito. Então, às vezes, o medo da mulher é que vai ter uma reunião em que a pauta é você não está falando, mas sim, você só está falando não. Vamos conversar? Isso não vai Muitas vezes acontecer. não vai acontecer, porque nem tem tempo para isso. A rotina no campo empresarial ou no negócio é tão grande que não tem tempo para isso. Mas um acompanhamento, sujeitar algumas atividades práticas, e ela automaticamente ela vai mudando, de fato. Teve mulher que mudou tanto que o marido depois procurou. Volta ao normal, que eu não tô gostando desse modelo. Ele sabia que ela fazia um trabalho de mentoria, Aham. ela não falou assim, eu quero que você faça com ele também. Não Uhum. eram mulheres que fizeram isso, mas em algum momento o marido falou assim, aqui, como é que é aí seu trabalho? Ah, ele ficou interessado Ele ficou para interessado porque ele, ele viu a o mudança processo dela. dela, que Então não legal. teve aquela coisa de, ele sabia, ela não teve aquela coisa assim, você precisa procurar o Eric, ele é muito bom, você vai procurar. Não. E ele mesmo por si só falou É a assim, melhor propaganda, né, a ele por mudança si de só, comportamento, exatamente, né. eu falo que o melhor resultado é esse. Falei, Uhum. olha, meu marido quer conversar com você. Você falou alguma coisa? Falei, você acredita que não? Ah, eu acredito que foi o que ele foi vendo e ele falou que quer conversar com você. Falou, esse trabalho é bom, hein? Que você tá fazendo, hein? Então, para mulher que está nos acompanhando e fala assim: "Meu Deus, eu me identifiquei tudo, eu sou essa que digo só sim, que eu tenho medo", tem jeito. Tem jeito, tem Não jeito. é simples, não é É, instantâneo, mas tem tem jeito. jeito. Sim, tem jeito. Pegar um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo da grande liderança Jesus. Uhum, O tempo todo, acho que quando Jesus estava ali com as mulheres, eu adoro os diálogos de Jesus com as mulheres, acho que as uhum. passagens que a gente mais aprende. É verdade. Ele chamando essas mulheres para a realidade delas. Mesmo quando, por exemplo, ele está na cruz e aí ele repreende a mãe dele, mas é como se ele estivesse falando, poxa, você não acha que ele foi grosso com a mãe dele? Maria, como se ele falasse, eu não Uhum. te conheço, segue. É como se ele estivesse Esse é falando, teu olha só, filho. esse que é seu filho. É como É. se ele estivesse falando assim, olha, deixa eu cumprir o meu processo aqui. Olha para o lado aí, que esse aí que precisa de você. É esse que é o Uhum. seu filho, porque você vai ficar aqui, você vai ter uma boa jornada ainda. É como se ele estivesse dando um sacode e falou, ó, não tenta vir comigo não. Eu sei que você vai sofrer, mas tem uma pessoa do seu lado que vai precisar. Agora o seu ministério é aqui, ó. É desse lado. A sua tarefa é aqui. Então, com a prostituta querendo ser apredejada, no No no, no poço, no né, poço, a ali ele chama essa samaritana. mulher uma realidade e ele faz. Ali é maravilhoso, ali ele faz uma sessão, viu, gente? Mentoria com a mulher. Ele Ele faz faz uma men perguntas, ele já aham. sabe. Mas ele chama a mulher uma realidade para que ela possa entender. E ele usa uma metáfora, assim como Uhum, usei com a cliente aqui sobre os filhos dela e tal. uhum. Ele usa metáforas, mas que faz aquela mulher entender qual a postura, ó, saindo daqui, qual a postura que ela tem que ter. Então, é um trabalho, assim, E de consciência mental. olha que sensacional, você está falando, eu pensando aqui, aquela que ele começa perguntando por que que ela vai lá ao meio-dia, Isso. fazendo ela refletir É, que ela é excluída, ela tá à margem da sociedade. Porém, quando ele se apresenta, e a primeira pessoa que ele se apresenta é para uma mulher, né, como o Cristo, né, ele não tinha se apresentado assim ainda, que ele é o Messias esperado, aí ele se apresenta para ela, e ele dá uma ordem, né, para ela espalhar isso. sim, sim, E aí, olha, aquela que não tinha nem voz, nem vez, sai falando para todo sim, mundo. Então, sim. assim, ele dá uma é o que você falou, assim, essa ele nos vê, né, é o que Cristo faz, ele nos vê. E às vezes nos falta isso, nos vermos, né, como É. eu sou. E ele deixa um ensinamento ali, que é muito mais do que congresso de louvor e adoração. Que ele fala uma palavra muito forte, que aí já serve para você que está assistindo a gente. Que é, ó, em que o pai, né, que a hora vem e o pai procura verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Se a gente for pegar bem mesmo, assim, que aí a gente coloca, né? Porque como fala de adoração, vira o tema do congresso de louvor e adoração da Da igreja. igreja. Mas aí ele fala assim, o pai procura verdadeiros adoradores. Aí ele não fala assim, ó, o pai procura verdadeira adoração. Ele fala que ele procura verdadeiros adoradores. Então o que a gente pode concluir aí, principalmente você que está com negócio, com a carreira? Não tem a ver com o tanto que você está produzindo, tem a ver com quem você está se tornando.
Uau! Então, você está produzindo, produzindo, sabe? Produzindo adoração. Ele não rejeita adoração. Mas vamos pensar, no céu ele tem. Anjos, tá? Ele Nesse não momento tem uma orquestra maravilhosa. Se eu pudesse ouvir. é, Então, ele não rejeita, ok, mas ele está procurando, ele fala, não, o pai procura verdadeira adoração. Então, ali, ele está falando quem você está se tornando. E o não tanto que verdadeiro. você está produzindo. Então, também no trabalho, a mesma coisa. No seu ministério, a mesma coisa. Então, eu quero produzir, 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 mas quem você está se tornando? Se hoje a gente fizesse uma reunião, você seria essa analista de RH que eu dei exemplo, que nós vamos promover pelo tanto que ela está se tornando? E aí você entende que se tornar, uma frase de efeito não vai ajudar. Não vai, não torna Ela precisa de ninguém. entrar, de fato, em um processo ali. De melhoria contínua. Então, a gente está falando aqui hoje para carreira e tal, mas é a mesma coisa quem está lá no Ministério de Adoração. Não tem a ver só com as Quem músicas está que em ele está casa. cantando, né? Tem a ver com quem está cantando. Você que hoje escolheu ser. Olha, é o meu tempo, e eu tenho clientes e amigas, mentoras, pastoras. Olha, eu entendi que é o meu tempo de ser mãe. Então, não é o tanto de filho também que você está colocando no mundo. Não é É o tanto de verdade. banho que você está dando. Eu dei tantos banhos nele. Ela conta, né? Eu já te dei de amamentar tantas vezes. Não, é quem você está se tornando enquanto mãe. Essa mãe, quem é você enquanto mãe, né? Que eu acho que vai fazer a diferença no final, né? A partir de mim que eu não te conheço. Eu não sei quem que você se tornou. Não sei, não Não teve. conheço a Não pessoa que você conheço. virou, é. Não sei. Não há mais, né? Tanto que ele dá o exemplo. Mas em seu nome eu É, fiz isso, fiz isso, fiz fiz aquilo. aquilo. Não, não é o que você Ou seja, produziu. não é ativismo, né? Não é produtividade. É realmente a qualidade do indivíduo. Exatamente. É essência, e aí essa essência ajuda você a ser mãe, e mulher, Uhum. ajuda a sua carreira. Essa essência com propósito ajuda você a abrir o seu negócio, a ter o seu ministério e conseguir equilibrar isso muito Uma bem. clareza. E aí vem um ponto que eu queria te perguntar. Você começou falando que o maior problema hoje das mulheres é o equilíbrio. Até a minha mentoria é Mulher em Equilíbrio, que é esse desafio de equilibrar os pratos. Sim. O que que você recomenda ou sugere para as mulheres que estão assim, igual um garçom numa festa de casamento, cheio de louça nos pratos? Ó, primeiro eu acho que saber o que que elas querem é muito importante. Pode ensinar uma coisa aqui? Deve, porque nós queremos Então, aprender. ó, aprenda. Eu trouxe algo que a gente geralmente faz numa sessão Uhum, com as mulheres e os clientes. Então, primeiro uma coisa, é eu pegar um sonho e você vai colocar ele, pega no papel mesmo, como se você fizesse uma pirâmide, assim, ó, faz uma pirâmide, assim, como se fosse, ou uma montanha, desenhe, né, uma pirâmide ou uma montanha. E aí, lá no topo tá assim, o sonho que eu quero. E esse sonho vai virar um plano de ação. uhum, E eu costumo falar que é uma sessão que a gente chama de plano de ação e ponte. uhum. Eu vou explicar a ponte depois. Qual o sonho? Tá, beleza. Érico, escrevi meu sonho aqui, ó, assistindo vocês. Aí depois você vai colocar qual o propósito desse sonho também que você quer. Para que eu quero Por que isso, que eu né? quero isso? E se você tá dividida aí entre ministério, trabalho e pessoal, faz um para cada um, tá? Para você não misturar. Então eu vou fazer da carreira, depois eu vou fazer, eu tenho uma Uhum. loja, Érico, eu vou fazer do ministério, eu vou fazer da vida pessoal. Meu sonho, plano de ação. E qual é o propósito disso? Depois do propósito é como se você fizesse pergunta para você. O objetivo. Qual o objetivo disso, assim? Porque você está dando sentido. Tem uma palavra japonesa que é muito usada nas empresas do Japão, que é Kaizen, Uhum. né? Fazer um pouco todo dia para você chegar lá no seu propósito. Ok, coloquei lá, Erickson, meu sonho, coloquei qual é o propósito disso e o objetivo desse sonho que eu quero. Legal. A parte teórica está pronta, só que a gente precisa ir para a parte prática. Uhum. Então vamos usar o Kaizen, que tem a ver com a melhoria contínua. O que você pode fazer um pouco todo dia para chegar lá no topo, uma vez por semana e uma vez por mês. Não custa tanto de você. Virou um plano de E ação. virou um plano de ação, mas aí com sentido, você sabe Por quê? por quê. E aí eu falo de realização. Você vai realizar coisas que te deixam realizada. E aí na jornada, minha querida, você não precisa nem chegar lá no topo. Quando você vê no meio da jornada, já vai ter gente falando assim: como que você está fazendo? Já inspirando outras mulheres na Que jornada. legal. Na jornada. Vou dar um feedback aqui, ó, bem interessante. A gente vai fazer um ponto. A Janaína recebeu uma cliente minha, que ela Ah, foi nunca mesmo. imaginava que ela estaria aqui. Foi mesmo. E aí foi um trabalho de, ajusta aqui, aperta um parafuso aqui, vai. E aí a primeira pessoa, uma das pessoas que eu fui quando eu fui convidada.
Você acha que eu tô tremendo? Tá, mas vai. E Você não nem falou não, né? Não, mas eu tô tremendo. Vai, porque aí eu voltei lá atrás. Quem diria que aquela mulher que estava lá embaixo e olhava para cima para frente e falava, ai, mas é muito longe, será que eu consigo? Consegue, vamos, um pouco todo dia, um pouco todo dia, um pouco todo dia, e tá aqui batendo um papo para falar para outras mulheres. detalhe, olha, isso é muito legal de contar, vamos falar o nome que eu falei de você na É, hora, é vamos a falar, é a Zélia Zélia. Patrícia. Eu mandei para ela o dia que ela esteve aqui e ela contou dessa Maravilhoso. transformação, né, toda. Foi o episódio mais assistido do mês Ai, de que abril. maravilha. É, o vídeo Aí. mais assistido do Ai, mês de muito abril, bom, eu muito mandei bom, para muito ela, bom. falei assim: "Olha, Zélia, foi o vídeo Muito mais bom. assistido em abril". Ela ficou toda feliz e, assim, você vê que é quando tá tudo alinhadinho, né, o propósito Sim, tá muito alinhado. sim. Aí eu posso falar, né, porque ela veio, ela contou. Ela contou Ela tudo, é. é essa mulher que estava igual você que talvez está assistindo. Não tem jeito. Tanto que ela me Uhum. procurou, tipo assim: "Olha, eu tô te procurando, mas eu acho que não sei", sabe aquela não vai dar muito certo não. É a última tentativa, não tem jeito. E aí, no meio eu não tinha terminado o processo com a Zélia, ela já estava sendo convidada para falar para outras mulheres. E tinha mulheres que a dor que ela estava superando, ou o desafio que ela estava superando, chegava para ela, sem saber, ela não tinha aberto para aquelas mulheres, e falava, olha, você me ajuda nesse ponto? Eu pensava: "Senhor, eu ainda tô trabalhando nisso". Então, talvez você eu sou essa aí, a desequilibrada. Então, talvez amanhã você vira palestrante para falar de equilíbrio. É, Você vai exatamente. falar de equilíbrio em alguma igreja, alguma empresa, alguma reunião familiar, alguma coisa vai acontecer. Então, importante, pega esse plano de ação. E por que é plano de ação e ponte? Porque tem a ver com outras pessoas. É isso que eu ia perguntar, e a ponte? Onde entra a ponte? Então, a ponte é isso aqui, ó, onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. E aí, nesse caminho aqui, ó, nós vamos, como eu falei para você, antes de você chegar no topo, eu até brinco, quando você chegar no topo, você realiza o sonho e pode até escrever um livro, que você já tem história. Mas na jornada, alguém vai encostar e falar assim, ei, como é que você está fazendo para chegar ali? Então, você entender que você, em propósito pessoal, ministerial e trabalho, você vai se tornar ponte para outras pessoas. Então, hoje, esse podcast que você está ouvindo não tem só a ver com você. A gente não quer que você faça por outras pessoas. Tem que começar porque fez sentido para você. Sim. Mas daqui a pouco, você pode mandar mensagem para a Janaína e falar, Janaína, E para lembra o daquele Edson. podcast? Olha, menina, eu não sei o que está acontecendo, mas eu comecei a mudar algumas coisas e tem mulheres perguntando exatamente aonde eu comecei a superar. Que coisa linda, E né? aí você começa a virar ponte para outras pessoas. E aí eu sempre falo isso para as pessoas. Jesus foi isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está aqui, você quer chegar no Pai. Então você tem que passar por Por ele. ele. E aí, passar pela ponte é passar por cima da ponte, tá? Isso quer dizer que vai. Gente, nem. Não tô querendo que você vai ser abusada por outras mulheres de alguma forma, sabe? Não. Mas entender que em algum momento não é sobre você, né? É sobre outras pessoas. Não é sobre Uhum. você. Acho que o que faz eu e a Janaina estarmos aqui, mas são vocês que estão gravando. Mas se fosse só uma pauta vazia, eu e a Janaína ia ligar e falar assim: não, então não vamos fazer então não, não. Porque a gente É o entende, é o propósito. propósito. Quem é você que está assistindo aí, era para você mesmo, que está se Verdade. identificando nesse momento enquanto você está assistindo. Então, ser ponte para outras pessoas. Nós acabamos de dar um exemplo de uma pessoa que achava que era essa mulher e ela estava aqui gravando um conteúdo com a Janaína, sendo ponte para outras mulheres, para outras pessoas. E amanhã é você que está achando que não vai dar certo, não vou conseguir, acho que eu não tenho jeito. Não, Não não. se iluda. Não, não. Thalita cume, levanta dessa cama. É, perfeito. E aí tem um outro desafio que a gente pensa quando pensa nas mulheres, que é a questão da liderança. Sim. Porque a gente vê muitas mulheres, quando se tornam líderes em trabalhos, em empresas, elas tendem a copiar um modelo masculino. Então, de repente, a mulher vira um terror. E ela não É, pega aquele. é. Eu falo, não usa o melhor da feminilidade, que seria maravilhoso para gerir Nossa. pessoas, ela não usa. O que você percebe nesses desafios aí, lidando com mulheres? Ela tem. Vamos dar um exemplo, né? Ela tem aquela maleta maravilhosa de maquiagem, mas ela usa um Um blush, um batom. batom. Ela abre a maleta,
Aí a gente olha, né? Principalmente os homens, que os homens não conseguem fazer. O homem não consegue dar banho no menino e fazer um relatório. Ele É manda a mulher dar verdade. banho no menino e vai fazer um relatório. Eu sou homem, gente. Falo Eu sou com... Tem assim. lugar de fala, Eu né? tenho lugar de fala. Eu sou aquele que vai fazer comida. Amo cozinhar, mas eu faço primeiro o arroz, depois eu faço o feijão. Eu não Aí ninguém consigo. almoça disso. Minha mulher vai fazendo, dando banho dos meninos, conversando, não sei o quê, recebendo Resolveu. alguém. Ela vai. Eu não consigo, eu admito. Mas ela abre aquela maleta, ela tem muitas ferramentas. Então, por exemplo, o que eu vejo muito na diferencial na liderança da mulher? A mulher é muito atenta aos detalhes. A Uhum. mulher, ela percebe. O homem, talvez, ele vai muito pela técnica. Teve uma reunião aqui falando sobre o projeto. O homem vai muito nos dados. Oh, mas no feriado do ano passado, nós tivemos essa e essa estatística. Não, mas as vendas, ele vai muito no número ou na técnica. A mulher, Uhum. ela sente o feeling. Uhum. Ela tem um feeling de que isso vai dar certo. Eu já tive chefe, mulheres, que ela acreditou sozinha e eu tô sentindo, vai dar certo. E aí eu até falava assim, é um anjo que falou com você, você tem Isso vem de certeza? Porque Deus, é da parte de Deus? a gente tem números comprovando que não Que deu não muito dá certo certo. no passado. Ela vai dar, porque eu tô sentindo que a gente tem isso, e não dava certo. Olha só. Um feeling, sabe? E aí ela também se jogava, ela se entregava. Então a mulher acho que tem esse feeling, fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela cria uma conexão com vários setores ao mesmo tempo. Ela tem essa conexão emocional. Ela não sente ali só por técnica, só do que ela estudou. Ela tem esse feeling emocional. Ela sabe quando o colaborador não está bem. Só que ela precisa usar isso a favor dela. É o que você falou, talvez ela. E muitas vezes também com medo de desagradar esse chefe, Uhum. né? Ela fala, E você é uma cópia dele. ela vira uma cópiazinha dele. Ela vira o chefezinho, e aí ele, até daqui a pouco ela se pega tendo uma coisa que ele tem dificuldade, mas ela não tem, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Poderia ser o diferencial dela. Aham. Pô, o feeling poderia ser esse diferencial dela. Olha, chefe, eu entendo, tem esses números, mas vamos lá, se a gente não acreditar, nós estamos encabeçando. E também, se não der certo, chefe, nós tentamos. Ela Eu tem amei a esse feeling. analogia da maleta de maquiagem, ou Ah, seja, você tem vários recursos ali, use eles na sua liderança. exato. E aí não precisa, você não precisa usar tudo, mas você tem vários recursos e aí vem beleza nisso depois. Não fica com medo. Se você tem essas ferramentas, utilize-as. Porque vamos pensar essa mulher que tem essa maleta de maquiagens. Gastou dinheiro, tempo, investimento, prazo, porque para chegar demorou, teve uma espera, teve todo um processo. Às vezes ela não comprou tudo de uma vez, ela foi Uhum. adquirindo aos poucos. Então pensa você, se tudo ali foram incompetências que você tem, feeling, foram anos de mercado, de estudo, teve dia na sua loja que foi só você, acreditando, não tinha funcionário, isso era tudo. E aí hoje você tem essa ferramenta, mas você se limita. Não, coloca beleza no seu trabalho, porque você adquiriu essas competências, essas habilidades. Então, acho que a mulher ela tem essa gama maior de ferramentas, só que ela não pode se limitar. Eu sei que muitas vezes ou ela cria isso, ou claro que talvez ela pode, sei lá, ela pega um líder que é ditador e tal, Uhum. aí você decide também se você vai ficar num lugar que vai corromper a sua essência. Então, não é para mim, pega a sua maletinha E vai embora. e vai embora e creia no seu, primeiro em Deus e também no seu potencial, no seu currículo. E é isso que você falou, assim, de saber usar aquilo que você já tem, né. Sim, sim, Eu tenho comigo isso, que a gente tem que usar aquilo que nós precisamos naquele momento, nós já temos. Eu sempre falo isso, se não temos, não precisamos. Então, o que eu preciso para essa situação eu já tenho, então use, o recurso que Deus te deu, que você correu atrás, mas você já tem tudo aquilo que precisa. E acho que, às vezes, a mulher fica nessa angústia, né. Agora vamos pensar um pouquinho nessa mulher também que tem a casa dela, a família dela, sim, que é outro dilema, porque olha o que eu tenho recebido muito, Érico, são mulheres falando assim: "Eu preciso construir uma carreira", porque ela abriu mão para cuidar dos filhos, e isso aí é uma visão pessoal, não é muito, sim. a minha não é muito ortodoxa, porque eu falo sempre assim, minha visão como alguém que está vivendo isso, eu acho que a mulher deveria sim, mesmo a que decide se dedicar ao seu lar, ela deveria, assim que os meninos entram na idade escolar, construir algo dela. Exato. Porque os filhos vão crescer, o que eu vejo muitas mulheres sofrendo, que os filhos crescem e elas ficam com o ninho vazio, sem Sim, propósito, porque viveram sim, para os filhos. E os filhos, eles não são objetos, eles são seres únicos que têm sim. um propósito também. O propósito deles não é ficar dependendo da mãe. Eu falo, todo filho que cresce dependendo da mãe, ele foi mal criado.
porque foi amputado, né? Ele precisa da mãe para sempre, É, ele não foi bem criado. Um filho autônomo é uma mãe de sucesso. Ela criou um filho autônomo, ele dá conta da vida dele. Ótimo. Então ele não vai precisar tanto de é. você. Ele precisa afetivamente, mas não braçalmente. Aí a mulher fica sem ter o que fazer, e é o que eu tenho visto hoje, né, no acolhimento das mulheres, mulheres mais velhas, assim, na casa dos 40, filhos já adolescentes, e aí eles não têm muita demanda para a mãe está lá assim, socorro Deus, o que que eu faço da minha vida? Por isso que eu digo que o mundo ideal, que nem sempre é possível, seria se a mulher tivesse uma carreira de meio período, que ela desacelera quando os filhos são pequenos, depois acelera quando eles crescem. Nem sempre é possível, tem carreiras que não têm essa liberdade, mas no ideal. Agora, muitas correndo atrás. O que que você diria para essas mulheres que assim, estão mais perdidas que seguem tiroteio? É. Entender, acho que assim, tempos e estações, né? Qual é o tempo que você está e qual a estação que você está. É, até porque se Deus falou com você, nós não vamos contestar É, nada. não. Deus mandou eu sair, mas ele também não vai deixar você parado, que à toa na terra ele te deu uma ocupação. Talvez acho que você não ouviu a segunda parte, né? Volta lá onde ele falou com você, no lugar de intimidade, você não ouviu a segunda parte. Eu conheço mulheres, até uma mulher que foi, falo que é a melhor chefe que eu tive, e ela era a do campo empresarial, até um determinado momento que ela ouviu de Deus mesmo, e ela hoje está mais para o campo ministerial, mas ela trabalha ativamente também, Uhum. que ela não para, é um trabalho dela ali. Então, é ouvir o que Deus falou com você. Só que tomar muito cuidado aqui, eu concordo com você também, ter uma ocupação. Até porque se ela não tem, e aí o filho cresceu, um foi estudar fora, o outro casou, o outro cada um já quis morar sozinho antes de casar e brigou, e a mãe, eu quero. E aí ela se viu, o marido continuou indo trabalhar e ela se viu sozinha, e aí entra a questão de não ter mais utilidade. É isso. E aí você começa a visitar seu filho demais e ele não está querendo muito sua visita. Então, tomar muito cuidado com É. isso. Ou também, Janaína, pode acontecer, e porque eu já atendi, tá, gente? Estou falando que eu atendo homens e mulheres, e aí eu vou falar de atendi filhos também, que em um determinado momento a mãe não tinha essa figura de trabalho, então todo dia o pai saía para trabalhar. E aí ficava ele, um irmão, ou dois irmãos e a mãe. E então, vai ter filho que vai querer trabalhar, mas vai ter aquele filho que vai olhar e falar assim: pô, minha mãe está aqui, ela não trabalha. Desde que eu acho que quando eu nasci, eu não vi minha mãe trabalhar muito, ela não trabalha. Mas o dinheiro chega para ela, vai chegar para mim também, então eu não preciso também criar essa Ah, questão do pode criar essa trabalho. identificação, Essa né? identificação de ficar, vamos ficar abraçados nós dois aqui e o papai vai Aí trabalhando. fica aquele filho encostado. Então aí daqui a pouco o pai que não pode aposentar. E aí o homem É. tá doido querendo aposentar porque ele trabalhou a vida inteira, e aí ele não consegue, porque aí você cria Nossa. um filho encostado sem você perceber, porque a mãe nunca acha que o filho é encostado. Ah, não, ele é porque Ela ele tem mais não, ele dificuldade. vai demorar mais do que o irmão dele, É, ele é mais entendeu? Ele lento, ele mais é o jeitinho lento. dele. Deixa ele no tempo No dele. tempo Uma hora dele. Deus vai vir tocar e ele vai, um anjo vai vir. Não é Aí assim. acomoda o Então isso é filho. muito perigoso, porque Verdade. e aí não é que, vamos pensar, o seu filho ele acostumou a viver nesse lugar, né? De que ele não, a mãe também não falava muito sobre trabalho e o pai estava em casa, não estava muito em casa, estava trabalhando. Mesmo que você esteja em casa, fale sobre trabalho com ele. Boa. Converse sobre trabalho. Filho, vai chegar um momento, você já olhou o vestibular, já olhou a sua carreira? Olha seu pai. Não, é legal que você vá. Então, seja uma menina, ou seja, você tem uma filha menina ou um menino, converse sobre trabalho. Mesmo que você esteja nessa estação em que você não está trabalhando fora, mas mostre para ele o valor do trabalho, em que em algum momento ele vai precisar trabalhar. Não abraça ele, não, porque o que, que ele está vendo? Que você não está trabalhando, vocês não conversam sobre trabalho em casa, só quando o marido chega e joga uma ideia e você ainda repreende seu marido, Aí né? não A ideia de força as trabalho, não coisas. força ele, Não meu bem, é força. Ele no tem o tempo tempo dele. dele. Comece a conversar sobre trabalho, porque talvez aquela criança ela vai crescendo, poxa, espera aí, e na mente dele é isso mesmo, espera aí, eu tô com 10 anos, minha mãe não trabalhava, não tá faltando nada, o dinheiro tá chegando. Tá tudo Ele fluindo. vai atrasar o processo dele também, sabe, em Nossa, relação você ao trouxe um trabalho. ponto que eu nunca tinha imaginado. Você vê como é a experiência. Sim, Nunca tinha imaginado. É claro que a gente está falando de trabalho, claro que uma dona de casa trabalha muito. Eu falo que sim, olha, eu sim, diria que é o pior trabalho, porque é igual você ficar preso numa porta giratória.
Você fica presa ali, nunca Sim, acaba, né? O serviço de casa nunca acaba. Porém, esse trabalho de casa, ele é distinto do trabalho remunerado, né? exatamente. Então, eu acho que para isso, assim, e quando eu digo às vezes um trabalho, quando eu estava falando assim, que a mulher tem que ter algo além da casa, para que não vire uma simbiose a mulher com a Sim, casa. sim, É muito legal, às vezes é um trabalho voluntário, às vezes é um trabalho na igreja, mas você tem algo que te dá um propósito. Seu propósito não acaba na casa, porque a casa é um objeto, então ela não sim. pode acabar ali, você tem que ter um propósito para além da Em casa, né. algum determinado momento, eh, eu vivi isso, sabe, minha esposa, ela: "Eu quero ficar por conta dos meninos". Eu falei: Sim, "Ok, a gente consegue". Mas em um determinado momento, eu falei para ela: "Olha, vou colocar algumas coisas para você me ajudar. Você vai isso. começar a trabalhar e me ajudar". Ah, poxa, será que naquele primeiro dia meu marido tá achando que eu tô à toa? Será que, ele, tá achando que eu tô fazendo não, mas justamente, primeiro para ela se sentir útil, e também porque a gente vai vendo que os meninos vão crescendo, e eles vão vendo referência, daqui a pouco eles vão. Então, ó, eu vi esses dias ela mesma repreendendo e falou assim: "Olha, ó, não, não, posso pegar?" "Não, não, agora eu vou trabalhar, porque seu pai já me deu uma demanda aqui, tem uma demanda de trabalho, então eu vou ficar a tarde inteira aqui trabalhando". "Ah, mas você trabalha". "Você trabalha?" "Trabalho. Eu faço essa demanda". Então ela parou e foi, de uma forma didática explicar o caçula, o que que ela trabalha, o que que ela fazia, qual era a função dela, para ele começar também a assimilar de que: "Opa, espera aí, meu pai trabalha, agora minha mãe tem essa função também, dentro do trabalho do meu pai, então daqui a pouco é você. É o É, próximo, você é o próximo. próximo é você". Então não eles viam ela fazendo vários trabalhos de casa o tempo todo, mas como a gente tem 2 meninos e se você também tem 2 meninas, na mesma coisa. Em algum momento você incentiva eles também a pensarem assim: "E eu? Meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Então vai chegar um momento, o próximo da fila é quem? Eu Sim, vou fazer o quê? O que que eu gosto de fazer? Para não cair nesse lugar de que, sem comodismo, perceber, né. né, nós como pais, nós contribuímos para que eles caíssem nesse lugar, e principalmente nessa geração, em que na internet está falando para ele que ele pode assistir vídeo, ganhar dinheiro, É, uma vida iludindo, é. fácil, Uhum, né, o influencer que faz publi, ele acha que ele pode fazer, e ele: "Ah, uhum. não, não precisa tanto, essa carreira está acabando, acabou de vir na internet". Então, algumas profissões um pouco mais fáceis, então ele pode achar que ele pode ir levando isso a banho-maria e a gente tem uma dificuldade lá na frente, né. Com certeza. Engraçado você falar disso, porque meu filho, o mais velho, que é casado, ele falou esses dias com uma funcionária, né, que ele é head na área dele, e aí falaram assim: "Nossa, mas como é que" ele revisa tudo, ele é muito meticuloso, eu falei: "Como é que você tem um português tão bom?" Ele falou assim: "Minha mãe é jornalista, meu pai é jornalista". Aí a pessoa queria saber quem eram os pais, aí ele foi mostrar, então assim, eu vi o orgulho também que fala, sabe, dos pais, então, Exato. as mães também têm que tem que poder se orgulhar de falar assim: "Eu tenho algo que dá sentido à minha vida, que eu não é só que apesar que a casa, os filhos são talvez a coisa talvez não, a coisa mais importante que Sim, nós temos, sim. mas os filhos têm que saber que a nossa vida não é só sobre eles, é sobre nós temos uma missão individual. E que os filhos um dia vão sair de casa e a nossa missão Sim. continua, É, né, isso porque dá um sentido, o né, pra vida. contrário também acontece. Talvez Uhum. tem famílias que falam assim: "Olha, nós nunca falamos para", um exemplo, nunca falamos para o Erickson, "Ó, vai que você tem que procurar um emprego". Partiu dele, mas por quê? Porque ele via ali também, Uma em dinâmica, determinado né. momento, uma dinâmica de trabalho. Esse assunto era tanto o pai ou a mãe falava constantemente disso. Então ele via também. Então, ele via a mãe dele parando e falou: "Filho, a mamãe vai responder alguns e-mails de trabalho aqui, a mamãe tem algumas coisas do jornalismo para fazer, a mamãe tem algumas coisas para fazer, você pode ficar aqui, mas eu tô trabalhando". Então, ele ouvia isso. Então, em algum determinado momento, tem aquela família também que você não precisou você falar para o seu filho procurar um emprego. Chegou um momento que ele mesmo já falou: "Eu quero fazer isso, já estou olhando isso aqui". Falei: "Olha, Isso ensina, quer dizer, o exemplo, exemplo, né, o exemplo é o que exemplo". mais ensina. Agora vamos falar de algumas coisas, assim, muito pontuais. O que que você recomenda para as mulheres hoje que querem o desenvolvimento contínuo? Porque, isso é uma outra dica que eu sempre dou, que eu acho legal. Até aquelas que estão nessa estação de cuidar dos Sim, pequenos, significa que ela pode aproveitar para estudar, para fazer um curso online, para não ficar assim: "Ah, então agora eu vou ficar aqui nessa bolha, eu e meus filhos". Não, aproveita para ter um olhar para fora também, né. O que que você nossa, sugere? Dá alguma é. sugestão para quem quer ter esse melhoria contínua, esse Sim, kaizen na sim, vida? sim. Ó, acho que nunca parar, né, nunca parar. Tem sempre,
Acho que hoje, por exemplo, dar um exemplo em casa, minha esposa faz muito mais cursos do que eu, ela não para. É ela que traz as novidades, assim, para mim. Porque eu tô trabalhando, atendendo, então ela já traz as novidades. Ó, tá falando sobre isso, tá atendendo sobre isso. Eu tava vindo Te para manda cá, ela já me manda conteúdo. coisas. Ó, faz esse curso aqui. Às vezes, quando eu não consigo, eu já mando, falo, ó, entra nesse curso, dá uma olhada sobre essas novidades do RH para a gente montar na contratação. Então, acho que cursos, e acho que hoje a gente tem uma gama muito grande, né? Tem tanta coisa para você fazer. E também se sentir útil. Você pode fazer hoje um negócio da sua casa. A pandemia veio nos Mostrou ensinar isso, isso. é. Que você pode ter um negócio dentro da sua casa. Tem mulheres que começou assim, do nada, e hoje ela tem. Ó, sério, você está precisando contratar funcionários. Porque já tem que passar para essa pessoa, e foi crescendo de uma tal forma, talvez nem ela esperava que ia crescer tanto, mas pela dedicação de, ó, eu gosto de fazer isso aqui, então por que você não investe nisso aqui? Uhum. Ah, eu sempre gostei um pouco do marketing. Opa, vamos lá, o mundo tá aí. E a carreira que Mas não só estuda. cresce, Não, estuda, corre estuda, atrás. faz, sabe? Tem coisas que você dá para fazer da sua casa, não vai atrapalhar a criação dos seus filhos, não Uhum. vai atrapalhar. Depois do almoço aí, para de assistir coisa que não tem nada a Despachou os meninos ver. para a Os meninos escola, foram para a escola, ó, você tem aí uma corre parte da atrás. tarde inteira para você se atualizar. Acho que é muito importante se atualizar e fazer coisas que você gosta. O que você gosta e que faz sentido para você. Não faz coisas porque sua prima está fazendo, está ganhando dinheiro. Às vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com sua prima. Mas Uhum. não tem nada a ver com você. Então, coisas que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer, eu sempre falo isso, realizar coisas que te deixam realizado. Né? Legal essa frase, realizar coisas Coisas que que te te deixam deixem realizado. realizado. Porque realização, se você pegar a palavra realização, eu posso chegar hoje e falar assim, nossa, estou muito cansado, eu realizei muitas coisas, então eu estou falando de ação. Ah, não, eu estou realizado. Caramba, eu estou muito realizado. Por quê? Porque eu fiz um trabalho hoje que me deu bem-estar. Então você está falando de estado de espírito. Agora, e se você juntar os dois? Uau. Fazer coisas, realizar coisas que te deixam realizado. Aí tem hora que você vai precisar falar não. Uma É. coisa que eu sempre falo, você precisa ter atenção se você está muito ocupada ou produtiva. O produtivo é aquilo que você sente realização. Então hoje eu fiz, nossa, eu fiz bastante coisa, mas eu estou muito feliz porque eu estou realizada com o que eu fiz. Eu estou cansado, mas estou realizado. Que aí entra muito aquele, né, os empreendedores sabem, nossa, hoje eu trabalhei 12 horas, mas eu estou com um sorrisão. Mas porque ela está fazendo algo que ela gosta, ela entendeu que tinha que ficar ali aquelas 12 horas, ela está feliz, ela está realizada, porque rendeu. Uhum. Amanhã ela não precisa fazer tanto 12 horas. Então, realizar coisas que vão te deixar realizado para você, né, ser menos ocupada, mas também mais produtiva. Uau. O Erickson, e quem tem medo de falhar? Muita gente fica parada porque tem medo. E se eu fizer a ideia errada? E É. se eu. Como é que evitar essa autossabotagem? Primeiro ponto que já vamos desmistificar. Acho que quem tem medo de errar é porque em algum momento está tentando ser perfeito. Tá? Boa. É muito a ver com a perfeição. E eu sempre falo isso para onde eu vou. Não percorre a perfeição. Mas e aí? Mas a empresa fala para ser perfeito. Seja de verdade. Você quebra esse paradigma. Não tente ser perfeito. O que eu vou ser então, Alex? Seja de verdade. Profissional de verdade, mãe de verdade, a líder lá do ministério de verdade. Porque alguém de verdade vai errar. Alguém de verdade vai pedir perdão, mas você vai lá e conserta. Alguém de verdade vai atrasar, mas você já volta e corrige. Alguém de verdade vai ter uma falha. Então também, eu estava lendo esses dias, né, numa rede social falando sobre isso. Não fique mal porque você tentou e falhou. Teve gente que nem tentou. Teve Exatamente. gente que nem foi lá e nem tentou. É igual receita. Quem nunca? Você fala, eu só de raiva vou fazer de novo esse bolo até ele ficar bom. Você fez de novo, mãe? Fiz, e olha que maravilha, e ficou bom. Porque aí você agora acertou a receita, e daqui a pouco é a receita que vira o seu negócio. Exatamente. Virou o seu Não, e negócio. outra coisa, quem critica? Depende da crítica. A crítica de alguém que faz alguma coisa nessa área, por exemplo, eu não escuto crítica de quem não é da área, porque aí é uma crítica vazia. A pessoa não sabe como é que faz É, isso, então ela está é, falando sem conhecimento. Busque o seu propósito e não olhe para a crítica. Acho que se vamos pegar lá atrás, se Noé olhasse crítica, Nossa, ele não coitado. fazia uma arca, porque eu imagino que esse homem recebeu muita crítica. Nossa, Pensa num lugar que pensa. nunca tinha chovido. Aí você vê um homem fazendo uma arca de madeira. Teve gente que talvez Gigantesca, fale assim: esse homem está gastando as madeiras. A tudo. primeiro desmatamento que está acontecendo é esse homem. Vamos denunciar No ele? Ibama. Porque a gente não vai ter mais árvores. Esse homem está acabando com as árvores todas.
Não, esse homem é louco. Verdade. Muita gente imagina, passando, nunca choveu. Com Gente, que homem certeza. louco, gente. Fazendo, e ainda gastando a nossa madeira aqui nas nossas árvores. Só que aí, hoje, se a gente sair lá fora e ver um arco-íris, é o sinal da aliança até hoje de Deus com aquele homem. E todo mundo lembra de Noé. Então aí, tá. Aí eu sempre falo dos grupos. Qual grupo você quer ser? Você quer ser do grupo que não tá fazendo nada, tá falando mal de quem tá fazendo alguma coisa? Ou você quer ser do grupo daquele cara que deixou Deus primeiro construir algo dentro dele para depois ele construir algo para Deus e que marca Uau. uma geração? Você pode, por isso que a gente falou de ser ponte para outras pessoas. Aí a gente entra, é mais fácil no criticar. Talvez saia dessa posição, começa sozinha as ideias que você tem. Eu tenho essa ideia. Vamos lá, começa sozinho. Talvez Noé começou sozinho, depois os filhos vieram, começaram a ajudar. E aí vai marcar uma geração. Olha, você pode, o seu negócio, a sua ideia, a sua carreira vai beneficiar tantas outras pessoas que você não tem noção do que pode acontecer. Você só precisa ouvir e obedecer. Então, entender que grupo que você quer participar. Então, deixa, aí entra o processo. Deixa primeiro, porque quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos. E aí a construção quando o dilúvio veio é 600. Então, peraí. 500 anos Deus construindo algo nele e 100 ele construindo algo para Deus. Então, o tempo da sua construção sempre vai ser maior do que o tempo que você está construindo algo para Deus, mas que vai marcar uma geração. Jesus, 33 anos para 3 de trabalho. Sempre. Então, vamos lá, começa agora. Nossa, isso é forte, hein? Por isso que nós falamos, quem vai ser os primeiros impactados? Seus filhos vão vendo ali, você fazendo, você trabalhando, não fugindo de nada do que vai surgindo para você. Ó, eu e a Janaína estamos esperando você começar a mexer alguma coisa que a gente quer ser impactado por você. Isso aí, a gente quer ir aí no seu programa. Exatamente, vamos lá, porque talvez tem coisa que você que vai fazer e a gente não. Exatamente. Nossa, Erickson, é sempre uma aula, que honra, porque toda vez que a gente conversa, eu fico assim, eu fico querendo gravar as frases, eu fico querendo absorver tudo, eu tenho certeza que isso acontece com quem acompanhou. Você quer deixar uma dica final para quem quer uma transformação? Quero. Vamos lá, vou na palavra de novo aí, que acho que é importante. Então, sempre pensar, tem um caminho aí de equilíbrio, tá? E aí eu queria falar de sabedoria. A gente falou um pouco aqui sobre isso. Então, percorrer essa sabedoria, tá? E aí, o que ajuda... Nossa, mas como é que eu faço? Vocês acabaram de falar em fazer algo, eu tenho um negócio que queima no meu coração, carreira, ministério, seja o que for. A questão de sabedoria. Eclesiastes fala 7, né? Acho que 10, não vou falar o outro versículo, posso me enganar aqui. Mas o primeiro versículo no 10 fala assim, olha, não diga que os dias passados foram melhores do que estes. Então, principalmente você que talvez acabou de ser mãe e aí precisou sair licença do trabalho. Fala, meu Deus, mas lá na empresa não era tão assim. E aí lá na frente ele fala assim, olha, quando o dia for bom, viva ele, considere. Mas quando o dia for bom, viva ele. Intensamente. Quando o dia for mal, considere. Ó, porque é justamente porque Deus fez tanto um quanto o outro, para você não ter tanto poder sobre o seu futuro. Então não tente ser adivinho. Só faz o que você tem que fazer agora. Então tem uma palavra que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o alvo da sabedoria é a maturidade. Então, comece com o temor, ouve, obedeça, sabedoria, maturidade. Você nunca vai conversar com alguém lá na frente e falar assim, Janaína tem muita maturidade. Pode ter certeza que Janaína já tem sabedoria. E temor. Então, a gente está querendo chegar nos 40, 30 para ter maturidade, mas às vezes eu estou sem a sabedoria que a estação está necessitando. A sabedoria da mulher que precisa se posicionar na sua carreira, da mulher que está ouvindo para o ministério, a mulher que precisa equilibrar alguma coisa aí na sua casa. Mas tudo começa com o temor lá. Talvez Deus falou com você vou fazer do meu jeito. Você vai ter que voltar lá no processo. Temor, sabedoria. Aí você chega num lugar de maturidade, que aí daqui a pouco, esse lugar de maturidade, lá na frente, a gente já consegue falar assim, olha, não foi eu. Foi ele, pode dar honra para ele. Não, eu te abençoe com isso aqui. Já não tem mais tanto a ver com você. Aí você entendeu que no processo você foi forjada. Que a sabedoria ela foi sendo moldada. Então, percorra isso. Se você guardar esse caminho de equilíbrio, você vai longe. Fechou. Vai longe. Sensacional. Muito obrigada, Erickson. Eu agradeço. E eu agradeço a você que acompanha esse papo incrível. Eu vou colocar todos os contatos do Erickson. Se você quiser fazer mentoria com ele, já pensou que delícia? Aí você vai decolar. Vou colocar o contato dele aqui, fala com ele. Talvez você vai falar até com a esposa dele, quem sabe agendar.
Muito obrigada pela sua companhia. Eu tenho certeza que depois desse podcast você também vai muito além. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.